Passei dos 361 mil inscritos. Hoje é quinta-feira, depois da quarta-feira de cinzas, 27 de fevereiro de 2020. Fim de tarde, nublado, depois de um belo dia de sol e depois de uma chuva que passou a noite toda alagando a cidade. Eu venho aqui lhe dizer o seguinte, que amainou a chuva e amainou também aquela cobrança de golpismo em relação ao Bolsonaro, porque o Bolsonaro compartilhou mensagens em WhatsApp que convidavam para um ato em defesa do governo dele e críticas ao Congresso. O ato público, o povo tem direito de ir à rua, criticar ou apoiar o governo, criticar ou apoiar qualquer outra instituição. A presidência da República também é uma instituição. O presidente tem que honrá-la. No Congresso é a mesma coisa. Os senhores parlamentares têm que honrar a instituição. É uma instituição democrática, tem que respeitar. Os senhores deputados e senadores têm que se dar o respeito. O que não acontece no Brasil. Carnaval, o Brasil em crise, coronavírus. Lá vem o Rodrigo Maia da Espanha. O que o Rodrigo Maia está fazendo na Espanha? Foi para compromissos oficiais. Compromissos oficiais a essa altura do campeonato? Pois é. Então é bom lembrar o seguinte, que se quiserem respeito às instituições, é preciso primeiro que os membros dessas instituições a respeitem, o que não é o caso do Brasil. Nós estamos cansados aí já de ver como os senhores parlamentares não representam o sentimento do povo. E uma das formas de não representar o sentimento do povo é cair nesse lero-lero da esquerda, que não tem votos no Congresso, e do centrão, que só quer saber dos próprios interesses, e que comandam o Congresso através do senhor Rodrigo Maia, que teve 74 mil votos, quase não se elege, e que fica tentando governar no lugar de Jair Bolsonaro, que teve 58 milhões de votos. Tá certo? Agora ficam falando até em impeachment, o que é uma piada de mau gosto, né? Pois então, ainda sob os eflúvios dessa crise da chantagem, para não usar o palavrão, né? Que na verdade é bom esclarecer, o general Augusto Heleno falhou, ele não é uma chantagem do Congresso, é um assalto. O Congresso vai tentar agora fazer um assalto, e que é um assalto de 30 bilhões de reais do orçamento público. Dinheiro que não será fiscalizado, irá para os estados e os municípios da confiança dos senhores parlamentares. Da mesma forma que já foram distribuídos quase 4 bilhões, 3 bilhões e 800 milhões, pelo presidente do Senado, que foi eleito... Olha, o presidente do Senado é Davi Alcolumbre. Você sabe qual foi a última eleição que o Davi Alcolumbre concorreu? O Davi Alcolumbre concorreu à eleição para governador do Amapá, em 2018. Você sabe quantos votos ele teve? Não sei, mas ele ficou em terceiro lugar. Ele é do time do Ciro Gomes, um fracassado, aquele que não chega nem no segundo turno. E agora está gastando dinheiro público para eleger o irmão prefeito de Macapá, o tal de Josiel. E aí está usando essas emendas desse assalto do Congresso para superar outros candidatos lá da região, como o candidato do Lindolfo Rodrigues, Rodolfo Rodrigues, né? Randolfo Rodrigues, que é da Rede, o candidato do João Capiberibe, que o derrotou, ficou em segundo lugar na eleição para governador. Agora resta saber se o irmão dele vai ser candidato do Valdez de Góes. Eu andei vendo fotos da cobertura do carnaval lá de Alcolumbre, em Macapá, e o Valdez estava de lado dele, Valdez de Góes. Não sei se o Josiel, que é o suplente do irmão, né? É também um empresário de comunicação, o dono da TV Bandeirantes local, e foi o coordenador de mais uma campanha derrotada
Isso em 2014, foi a campanha de Aécio Neves, do PSDB, para a presidência da República. Foi ele que coordenou lá no Amapá. Bom, o Alcolumbre sumiu no meio dessa crise. Ninguém sabe se ele foi para a Venezuela e não conseguiu voltar. O que é certo é que ele não deu uma palavra, ainda bem. Ainda bem. O Alcolumbre foi eleito por pressão do Onyx Lorenzoni, o chefe da Casa Civil do Bolsonaro à época, do DEM, colega de partido dele, eleito numa eleição, repito aqui, fraudulenta, uma eleição de 81 eleitores e 82 votos. A fraude não foi investigada porque eles querem impossível, numa associação dele com o tucano Roberto Rocha, lá do Maranhão. Pois bem, então a crise amainou, já não... O Bolsonaro também deu avanço. Eu só quero dizer para você o seguinte, essa história do Bolsonaro nesse ato aí é um gesto arriscado, porque se for muita gente para a rua, não vai adiantar muito. O Congresso não precisa baixar a bola, o Congresso já fez de tudo o pior até agora e pode piorar muito mais. Fala-se agora, a equipe econômica do Bolsonaro teme, né, que o Congresso atenda aqueles reclames, né, aqueles clamores de pautas bomba, como no tempo do Eduardo Cunha, o caranguejo da Odebrecht. Só que o Eduardo está preso lá em Curitiba, né? Os que estão fazendo as pautas bombas estão todos soltos e agindo, né? Então, o Rodrigo Maia também, o Alcolumbre não se movimentou, não andou falando bobagem. O Rodrigo Maia fez um discurso bastante cheio de lero-lero, sem nenhuma profundidade, né? Pois bem, ainda bem. Esse tipo de comportamento também foi assumido lá no Ceará pelo governador do PT. Imagine que o governador do PT, o Camilo Santana, ele participou de uma organização, de uma comissão para buscar uma solução para pôr fim à paralisação de parte dos policiais militares do Ceará, que foi definido ontem com nomes do Ministério Público do Estado, do Governo Federal, do Governo Estadual, o Corregedor-Geral da Justiça, o Procurador-Geral da Justiça, etc. Ora, nós todos sabemos que não se resolve nada com comissões. Agora, eu quero denunciar aqui uma coisa muito mais grave. Olha, o último número que foi divulgado de mortes violentas no Ceará, desde a eclosão da crise lá e da tentativa de assassinato coletivo que o senador licenciado Cid Gomes, do PDT, o irmão do Ciro Gomes, membro da família feudal lá dos Ferreira Gomes de Sobral, foi de 170 mortos, mas isso foi até meia-noite do dia 24. Hoje nós estamos no dia 28. E a notícia que se tem é que o governador proibiu a divulgação de números. Isso é muito grave. O cidadão está desamparado e o país não sabe quantas vítimas há na guerra da violência do Ceará. Então, a primeira coisa que os membros, por exemplo, do governo federal, do Exército e tal, deveriam fazer era não participar dessa comissão enquanto não for revogada essa decisão de manter os números em segredo, para não revelarem a verdadeira dimensão do banho de sangue lá, com a greve dos motins lá dos policiais, mantendo o cidadão lá do Ceará indefeso e o cidadão do resto do Brasil de olhos vendados. Bom, uma outra consequência gravíssima dessa crise é que os senhores deputados e senadores estão, mais uma vez, dando uma de traidores do cidadão e estão caindo na narrativa de que essas greves resultam, né, de indicações políticas na guerra eleitoral para a prefeitura. Mentira! Isso é mentira, isso é fake news pura. E um dos beneficiários dessa mentira
é um sujeito chamado Fabinho Tradi, do PSD, do Kassab, do Mato Grosso do Sul. Esse cara é autor de uma proposta de criar uma quarentena para juízes, procuradores e oficiais das polícias militares para concorrerem a cargos públicos. Essa proposta é uma proposta de uma cretinice absurda, é de um mau caráter, de uma canalice sem limites, porque é tirar da disputa eventuais beneficiários do trabalho público bem feito. Eu não tenho nenhuma simpatia por agora ver, eu estou acostumado com o Congresso e não gosto dessa história de sargento fulano, major fulano, os parlamentares agora não tem mais nome completo, nome e sobrenome, é patente e nome. Não gosto disso. Agora, o povo elegeu. Eu quero saber qual é a autoridade que tem os deputados que foram eleitos como eles, de tirar deles a possibilidade de disputar. E depois é o seguinte, estão usando essa história da crise dos amotinados no Ceará para tirar da jogada pessoas profissionais que têm muito mais possibilidade de competir com chances reais de vitória em eleições majoritárias federais, na eleição de 22. Por exemplo, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, ele é juiz federal aposentado. Se aposentou no ano de 2018 para assumir em 2019 o Ministério da Justiça. Se passar essa quarentena do deputado Fabinho Tradi, ele só vai poder entrar numa disputa eleitoral, caso resolva entrar na política, em 2024. Por quê? Um homem que tem serviços prestados que ele tem, que é um ídolo da população, que pode ser um candidato forte, se não em 2022, que parece que ele apoiará uma reeleição do Bolsonaro, pelo menos em 2026. Aí ele terá feito a quarentena. Mas aí os deputados certamente terão aumentado a quarentena. Em relação aos oficiais é a mesma coisa, eu não tenho simpatia por isso, mas eu tenho muito menos simpatia, ou melhor, eu tenho ódio, eu tenho nojo, eu sinto náusea dessas propostas em que as pessoas se afastam de seus caminhos, fazem a coisa mal feita, não representam a população como deveriam e ainda querem tirar do seu caminho eventuais concorrentes. Então, essa proposta está agora em Brasília ganhando grande apoio por esses bandidos que controlam os poderes, principalmente o poder legislativo, para que a quarentena impeça que eles tenham concorrentes nas próximas eleições. Ainda com muito pouco tempo para acabar aqui o nosso vídeo, eu quero lhe dizer que eu já achava lamentável a Justiça ficar permitindo que o ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva fique para lá e para cá na Europa. Vai receber um título de cidadão parisiense em Paris. Qual é a importância fundamental para o Brasil de um título de cidadão parisiense para um ex-presidiário que roubou o país da forma deslavada como ladrão e lavador de dinheiro, Luiz Inácio Lula da Silva, e do seu time do PT, dos seus aliados e dos seus falsos adversários do PSDB. Agora, hoje, eu tomei conhecimento pelo antagonista mais da notícia que nós vamos pagar essa viagem do Lula, como já pagamos para Roma, né, para ver esse Papa argentino comunista, né? Agora vamos pagar essa viagem com mais 4 assessores pagos pela presidência da República, ou seja, por mim, por você, presidente da República não tem dinheiro, pagos para acompanharem o Lula, para receber o título de cidadão em Paris, para ir discutir com sindicalistas e líderes de movimentos sociais em Genebra e por aí afora, 12 dias no exterior, mas está à disposição da Justiça. Já foi lamentável o juiz Valisney remarcar o interrogatório dele para ele encontrar o Papa. Agora essa viagem aí, com essa companhia de 4 assessores e nós pagando isso é o fim da picada. A única alegria que eu tenho com isso é que, com isso, o Lula e o PT só ganham mais rejeição
menos simpatia do eleitor brasileiro com o mínimo de inteligência, tirocínio e vergonha na cara. Os que não têm vergonha também, tem muito brasileiro sem vergonha, também já não posso controlar as decisões e as vontades deles, né? Então eu vou ficando por aqui, direto ao assunto, em té, e só a verdade nos salvará, viu?